O que é que só pode ficar maior e nunca menor? Pode-se dizer que praticamente qualquer coisa que você consiga imaginar, seja a fauna e a flora da Terra ou os diversos planetas do universo, sob intervenção forçada, acabam, no fim das contas, podendo ficar menores. No entanto, há algo que, mesmo que você mobilize toda a força do universo, não consegue fazer diminuir. Isso é um buraco negro. Isso está relacionado a uma lei de área proposta por Hawking, segundo a qual a área da superfície do horizonte de eventos de um buraco negro nunca diminui, seja quando um buraco negro engole matéria, ou quando dois buracos negros colidem diretamente. A área final do buraco negro só pode aumentar ou permanecer a mesma, mas jamais diminuir. O que? Você diz que a radiação de Hawking faz o buraco negro evaporar. Isso é uma questão de outro nível. Falaremos disso no final do vídeo. A lei da área dos buracos negros surgiu na década de 1970, a partir de um campo totalmente novo de pesquisa sobre buracos negros, a termodinâmica dos buracos negros, que inclusive possui correspondência com as 4 leis da termodinâmica. As 4 leis da termodinâmica dos buracos negros. Primeiro, a lei zero da termodinâmica. Ela afirma que, em equilíbrio térmico, a temperatura de um sistema é a mesma em toda parte. Já a lei zero da termodinâmica dos buracos negros afirma que um buraco negro estável possui a mesma gravidade em todos os pontos do seu horizonte de eventos, ou seja, a gravidade superficial é constante. Isso quer dizer que, ao desconsiderar a radiação de Hawking, a temperatura do sistema buraco negro é exatamente a sua gravidade superficial. Em seguida vem a primeira lei da termodinâmica. Ela diz que a energia não pode ser criada nem destruída do nada, apenas se transforma de uma forma em outra. E, durante esse processo, a quantidade total de energia permanece constante, o que chamamos de conservação de energia. Na primeira lei da termodinâmica dos buracos negros, por sua vez, quando um buraco negro absorve matéria ou energia, sua massa, momento angular e área superficial sofrem mudanças correspondentes. Essas mudanças são rigidamente restringidas por equações, assim como as transformações de energia na termodinâmica. Em certo sentido, isso também pode ser visto como uma forma de conservação. A segunda lei da termodinâmica é ainda mais conhecida. Ela afirma que a entropia de um sistema isolado nunca diminui, ou seja, a famosa lei do aumento da entropia. Foi justamente inspirado por essa lei que Hawking pensou que a área superficial de um buraco negro também só aumenta e nunca diminui. Não seria ela então correspondente à grandeza física chamada entropia? Acontece que a área superficial do buraco negro é inversamente proporcional à sua temperatura, e isto é, à medida que o buraco negro cresce, sua temperatura fica cada vez mais baixa, e sua gravidade superficial cada vez menor, mas, por menor que seja, ela nunca chega a zero. E isso nos leva à terceira lei. A terceira lei da termodinâmica afirma que não é possível, por meio de um número finito de etapas, reduzir a temperatura de um sistema ao zero absoluto. Na versão para buracos negros, isso significa que a gravidade superficial de um buraco negro não pode se tornar zero. Essa lei nega a existência de buracos negros extremos com singularidades nuas. São exatamente essas 4 leis que transformam o buraco negro, esse objeto celeste tão especial, em um sistema físico comum que obedece às leis da termodinâmica. Mas aqui surge um problema. Se um buraco negro tem temperatura, então ele deveria emitir radiação térmica. Porém, na visão tradicional, o buraco negro é um monstro que só entra e nunca sai. Não deveria irradiar energia para fora. Para resolver esse problema, Hawking propôs mais tarde a famosa radiação de Hawking. Mas isso é outra questão. Vamos primeiro voltar ao tema da área do buraco negro. Já que estamos falando de uma área que só aumenta e nunca diminui, precisamos antes saber como essa área é calculada. Um buraco negro não é simplesmente uma esfera. Não basta usar diretamente a fórmula da área da superfície de uma esfera. Exatamente, desde que conheçamos a massa do buraco negro, podemos usar a fórmula do raio de Schwarzschild para calcular seu raio, e então aplicar a fórmula da área de uma esfera. Assim obtemos a área superficial de um buraco negro de Schwarzschild estático, sem rotação e sem carga. No entanto, os buracos negros reais geralmente não são estáticos, mas sim buracos negros de Kerr, que giram. Quando um buraco negro gira, sua forma deixa de ser uma esfera perfeita, e passa a ser um elipsoide achatado, assim como a Terra, que é ligeiramente mais larga no equador devido à rotação. Para esse tipo de buraco negro rotativo e achatado, é necessário adicionar um parâmetro de rotação ao modelo estático. Quanto maior a rotação, menor será a área superficial do buraco negro. A questão agora é: como verificar se essa lei da área está correta? Os cientistas encontraram uma ótima solução, por meio das ondas gravitacionais. As chamadas ondas gravitacionais são ondulações do espaço-tempo. Quando dois buracos negros se fundem, as enormes perturbações gravitacionais fazem o espaço-tempo ao redor ondular. Essas oscilações do espaço-tempo são as ondas gravitacionais. Ao analisar os sinais das ondas gravitacionais, podemos inferir a massa e a rotação dos buracos negros que as geraram, e então inserir esses valores nas fórmulas para calcular a área. Basta calcular a soma das áreas dos dois buracos negros antes da fusão, e depois calcular a área do grande buraco negro resultante. Comparando os dois valores, obtemos a resposta. Em 14 de setembro de 2015,
o Observatório de Ondas Gravitacionais LIGO detectou pela primeira vez um sinal de ondas gravitacionais proveniente da fusão de dois buracos negros. Foi a primeira vez na história que a humanidade observou diretamente um evento de fusão de buracos negros. Ao analisar o sinal das ondas gravitacionais, os cientistas descobriram que ele vinha da fusão de dois buracos negros de massa estelar, com massas de 36 e 29 vezes a massa do Sol. No final, eles se fundiram em um grande buraco negro de 62 massas solares. Nesse momento, alguém pode perguntar: 36 mais 29 dá 65. Para onde foram as três massas solares que faltam? Em termos simples, elas foram liberadas na forma de ondas gravitacionais. Mas buracos negros não são objetos que só engolem e não soltam nada. Como então a massa pode diminuir? Aqui é preciso esclarecer um conceito. Quando normalmente falamos da massa de um buraco negro, na verdade estamos nos referindo à soma da massa gravitacional e da massa equivalente à energia cinética de rotação. A primeira é a chamada massa irredutível, que é a massa fundamental do buraco negro. É isso que só entra e não sai. A segunda é a massa associada ao momento angular do buraco negro, ou seja, a massa obtida pela conversão de energia segundo a relação massa-energia. A soma dessas duas é a massa total do buraco negro. As ondas gravitacionais liberam não a primeira, mas a segunda, a massa correspondente à energia de rotação do buraco negro. Voltando à área do buraco negro. Após os cálculos, a área total dos dois buracos negros antes da fusão era de aproximadamente 235 mil km². Após a fusão, a área do novo buraco negro era de cerca de 367 mil km². Claramente, a área total aumentou. Essa foi a primeira verificação da lei da área dos buracos negros de Hawking. No entanto, esse sinal inicial não era muito claro. A relação sinal-ruído era de apenas 26. Embora fosse possível perceber que a área aumentou, a precisão não era alta. Nos 10 anos seguintes, os cientistas aprimoraram continuamente os equipamentos, aumentando a sensibilidade do LIGO. Em 14 de janeiro de 2025, o LIGO detectou um sinal de ondas gravitacionais extremamente claro, com uma relação sinal-ruído de 80. O sinal veio da fusão de dois buracos negros a 1,3 bilhão de anos-luz de distância, um com 33,6 massas solares, e outro com 32,2 massas solares. No final, eles se fundiram em um buraco negro de 63 massas solares. A área do novo buraco negro era claramente maior do que a soma das áreas dos dois menores. O nível de confiança desse resultado ultrapassou 4 sigmas, atingindo 99,999%, sendo a verificação mais precisa da lei da área dos buracos negros até hoje. Essa pesquisa não apenas confirmou a lei da área de Hawking, como também serviu como um teste do teorema do buraco negro sem cabelo, segundo o qual um buraco negro pode ser completamente descrito por apenas três grandezas fundamentais: massa, momento angular e carga. Claro que, por enquanto, podemos desconsiderar a carga, pois acredita-se que não existam buracos negros carregados na realidade. Por fim, vamos explicar a questão levantada no início. A radiação de Hawking faz o buraco negro evaporar lentamente. Isso não entra em contradição com a lei da área, que diz que ela só aumenta. Na verdade, não há contradição, porque a lei da área pertence ao domínio da relatividade geral clássica, enquanto a radiação de Hawking é um efeito quântico. Além disso, mesmo que o buraco negro realmente diminua lentamente devido à radiação de Hawking, a segunda lei da termodinâmica ainda não é violada, porque, embora a área do buraco negro diminua, a entropia transportada pela radiação emitida para fora aumenta. Somando as duas, a entropia total ainda só cresce e nunca diminui. Isso é conhecido como a segunda lei generalizada. Muito bem, recapitulando toda a história. Desde que Hawking propôs a lei da área em 1971, passando pela primeira detecção de ondas gravitacionais pelo LIGO em 2015, até a verificação de alta precisão em 2025, houve avanços tecnológicos e aprimoramentos teóricos. Inúmeros cientistas dedicaram esforços a esse resultado. Com o avanço da tecnologia, é razoável acreditar que, no futuro, ainda mais sinais claros serão detectados. Por que a área de um buraco negro se assemelha tanto à entropia da termodinâmica? Será que, em um nível mais profundo, elas são a mesma coisa? Essas questões talvez encontrem respostas em pesquisas futuras. Até o próximo episódio. Tchau.